que Jesus encarnado teve espírito humano? Nega. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são o sono, que está no corpo, o psique, que é alma animal, a sede do desejo, mas depois naquele de pneumo, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não a pneu humana, que é o espírito. Segundo Apolinário, o verbo, o espírito, queria ocupar o lugar da alma na encarnação. Por isso, negando que Jesus teve espírito humano. Olha só, essas duas heresias, um diz que Jesus tinha corpo e espírito, mas não tinha alma. E a outra diz que Jesus tinha corpo e alma e não tinha espírito. Meu amigo, olha, não pode nascer nenhum ser humano sem ter essas três faculdades, mas não pode mesmo, irmão. O que é um corpo? Vamos usar a casa. É uma casa, correto? E o que é uma alma? É um sentimento. E o que é um espírito? Consciência. Se ele disse que Jesus tinha corpo e espírito e não tinha alma, ele estava negando que Jesus não tinha sentimento nenhum. Se ele disser que Jesus tinha corpo e alma e não tinha espírito, ele estava dizendo que Jesus não tinha consciência, não tinha conhecimento de nada. O corpo é uma casa, a alma é um sentimento, é um sentimento, choro, alegria, tristeza, angústia, tudo aquilo que mexe o nosso interior de acordo com o corpo, nosso corpo é material. A consciência, a intuição, a comunhão é chamada de espírito. O que é consciência? Consciência é o conhecimento do sentimento. Olha só, a alma, ela interpreta a experiência do corpo. O espírito, ele interpreta o desejo da alma. Se você for, olha só, já como Jesus disse assim, vamos fazer isso mais explicar para você, olha. Quando Jesus disse, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, ele usou a vontade humana. Mas o Espírito interpretou a vontade dele, que aquela situação não dependia da sua vontade, mas da vontade do Pai. Então o Espírito, ele interpreta, ele nos guia no nosso pensamento e desejo. Ele é quem diz se você errou ou se você acertou. Será que o negócio é estreito? Não é porque Jesus já deixou um exemplo que há situação da vida que não depende da minha vontade, depende da vontade dele. E se nós temos uma situação que depende da vontade de Deus, meu amigo, você pode virar de perna para cima, que a vontade é dele e não sua. Então você tem que olhar o que é a vontade humana e o que é a vontade divina. Jesus tinha vontade minha, mas a vontade de Jesus era submissa à vontade divina. Primeiro, Jesus tinha a natureza humana e divina ou não? Tinha ou não? Vamos ver. Ele tinha corpo, alma e espírito ou não? Tinha. E nós temos? Nós temos corpo, alma e espírito ou não? Nós temos a natureza divina e a humana ou não? Espírito, é o espírito. O espírito é divino, não é humano não, é o espírito. O espírito é o que? É o humano? Não, irmão. Não. Divino é só Jesus. Olha só, o primeiro Adão, a Bíblia diz que ele não nasceu espírito, não. É algo vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Esse espírito, ele é vivificado pelo